Yuri Alberto vai sair do Corinthians? Alexandre, a respeito do Domingos Duarte, daqui a pouco me cobrem sobre Newton e Ferrarese. É uma novidade importante sobre o tema. Tomara que não cheguem Ediro, escreve o Marco Aurélio, não entendi. Yuri Alberto vai sair do Corinthians? Alexandre Gordiano é quem pergunta. Alexandre, ontem vocês tinham me... Ontem não. Hoje de manhã eu vi uma notícia de que o Corinthians teria uma proposta de 30 milhões de reais pelo Dieguinho. Aí eu vou abrir todos os nomes para vocês. Como o cara não pediu off, dá para avançar nessa história. Bom, acho que foi a ESPN quem trouxe a informação de que o Dieguinho foi procurado por um clube europeu disposto a pagar 30 milhões de reais, mas a conversa dificilmente vai avançar. Entrei em contato com o Marcelo Paz na manhã dessa quinta-feira. Paz, como é que você está? Tudo bem? Passando para saber se vocês recusaram proposta pelo Dieguinho. Ele falou, Nicola, não recusamos proposta, nem sondagem, não teve nada. Não pintou nenhuma oferta pra gente em relação ao Dieguinho. Eu falei, posso cravar? Pode cravar, não tem nada. Falei, tá bom. E por outros jogadores? Por que eu tô citando o Dieguinho se a pergunta do Alexandre era de Yuri Alberto? Eu falei, e outros jogadores? Você tem alguma coisa por outros jogadores? Você tem proposta, sondagem? Como é que tá essa história? E ele falou, Nicola, a gente não tem nenhuma proposta de ninguém. Eu falei, mas tem sondagem? Ele falou, Nicola, sondagem é um negócio muito vago. O empresário liga para perguntar se existe interesse, se tem, mas não tem nenhuma conversa nem mais quente por atletas, tá? Isso vale para André, que foi especulado no Fenerbahçe. Isso vale para, por exemplo, o Breno Bidon, que foi especulado na Atalanta. Isso vale para o Yuri Alberto. Isso vale para o Mateuzinho. Enfim, há muito barulho em relação a nome de jogadores. O Corinthians precisa desesperadamente de venda de atletas. O objetivo da diretoria é alcançar 25 milhões de euros nessa janela de transferências, o que vai ser bem complicado. Mas hoje, informação de hoje cedo, conversei com o Marcelo Paz, hoje por volta das 10 da manhã, um pouquinho antes de gravar, 9 da manhã. Ele falou, Nicola, não tem absolutamente nada sobre proposta de ninguém, tá? Então, na semana retrasada também, eu lembro que eu estava nos Estados Unidos cobrindo a Copa, chegaram a publicar que o Guinegão foi alvo de uma proposta de um time da Turquia, e ele também negou essa possibilidade. Bom, e essa novela Memphis tem novidade? Boa noite. Guris, perguntei pro Marcelo Paz, conversei com ele sobre vendas e perguntei do Memphis, né? O Paz disse que não há novidade, que o Corinthians está em compasso de espera. O Corinthians fez uma proposta, ainda não houve um feedback do Memphis, e era natural, o Memphis estava focado e voltado para a Copa do Mundo, participação dele para lá de discreta, ele nem entrou em campo na eliminação contra Marrocos, empate no tempo normal, na prorrogação, e perda e derrota nos pênaltis, né? Inclusive o Koeman, técnico da seleção holandesa, já foi demitido. Depois dessa eliminação, o Marrocos foi melhor do que a Holanda durante quase toda a partida, tá? E por que eu disse que a Copa do Memphis foi bem discreta? Ele foi reserva nos 3 jogos da fase de grupos, entrou sempre nos minutos finais, não fez gol, deu uma assistência na vitória contra a Suécia e volta para casa muito menos valorizado do que ele imaginava. A ideia do Memphis era usar a Copa do Mundo para se valorizar, para chegar a outros mercados e eventualmente para ter novas propostas. Tô achando que a possibilidade de o Memphis ficar no Corinthians cresceu consideravelmente depois da Copa do Mundo ruim dele. E eu posso dizer que no Corinthians o raciocínio é mais ou menos esse, tá bom? Qual tem notícias do Corinthians e também novidades em relação ao mercado da bola? Gabriel, por conta de toda a dificuldade financeira pela qual passa o Corinthians, devendo direito de imagem para o time principal masculino e feminino, acertando o pagamento de ajuda de custo de atletas da base somente com um enorme atraso, o Corinthians decidiu dar uma segurada em relação a reforços. Eles só vão chegar se o Corinthians conseguir equacionar essas dívidas com os atletas. A impressão que se tem é de que vai pegar muito mal trazer reforço enquanto o Corinthians está devendo para os próprios jogadores, tá? E antes de pensar em trazer jogador, o Corinthians está pensando em vender atletas. O problema é que não há proposta. Estava contando no início da live que eu conversei com o Marcelo Paz hoje de manhã, e o Paz me assegurou que ainda não há ofertas para o Corinthians de nenhum clube do Brasil ou do exterior pelos atletas, tá bom? Sobre o William, o lateral do Cruzeiro, não sei se é isso que você está falando, o lateral do Cruzeiro foi oferecido ao Corinthians. O Corinthians gosta do William, mas entende que se contratá-lo agora vai ter problemas com o seu elenco por conta de todas as dívidas, tá? Boa noite, Nicola, a informação do Timão, a pergunta é do Leonardo Barbosa. Vamos lá, deixa eu tentar falar alguma coisa, além de tudo que eu já contei no vídeo de hoje, na live de hoje. Contratações, tá tudo meio parado, tá? Sobre Memphis Depay. O Corinthians imagina que a eliminação do time que a eliminação do time... O cara deu falta na entrada da área, caraca. Vamos lá. O Corinthians imagina que a eliminação do Memphis e da Holanda na
no primeiro mata-mata, possa ajudar na renovação de contrato. O Memphis fez uma Copa do Mundo horrorosa. O Memphis fez só 3 jogos, ele nem participou da partida contra Marrocos, os 3 entrando no segundo tempo, não marcou gol, deu uma assistência. Então existe uma impressão de que se o Memphis tinha a ideia de se valorizar durante a Copa do Mundo, isso não aconteceu. E que agora as propostas devem ser bem menos interessantes e menores do que ele imaginava. Talvez aqueles 2 milhões de reais por mês que o Corinthians ofereceu sem bônus acabem se tornando uma cifra interessante, né? E o Corinthians recebeu mesmo proposta de 30 milhões de reais por Dieguinho. O atleta da base teria recusado a possibilidade de se mudar para um clube europeu, informações divulgadas pela ESPN. Antes de gravar esse vídeo, procurei Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians, para entender de quem era a proposta e por que a coisa acabou não avançando. O Marcelo Paz me assegurou que em momento algum o Corinthians recebeu proposta ou sondagem pelo Dieguinho, repetindo uma situação de alguns dias atrás, quando se especulou que o Guinegão poderia ir parar num time da Turquia. Chegaram a cravar que o Guinegão tinha proposta boa, que o negócio aconteceria. O Marcelo Paz me assegurou que não existiu proposta para o Corinthians. Talvez uma primeira rodada de conversas com o staff do jogador, tanto no caso do Guinegão quanto do Dieguinho, mas em ambos não houve tratativas com o Timão. Perguntei também para o Marcelo Paz se existe alguma negociação no momento para venda de atletas, até porque o Corinthians busca 25 milhões de euros ou 149 milhões de reais com transferências de jogadores agora na metade do ano. E o que eu ouvi do Marcelo Paz é que não há proposta por nenhum atleta. Breno Bidon na Atalanta, foi uma especulação, não se confirmou nada. Falaram também de André no Fenerbahçe, cheguei a contar para vocês que o empresário recebeu uma sondagem e acabou por aí. Por enquanto, o Corinthians não tem ofertas, a verdade é que o mercado anda bastante gelado. Talvez com o avanço da Copa do Mundo a coisa deu uma esquentada e você vai saber em primeira mão no canal do Nicola. E Aubameyang, jogador de Gabão, artilheiro por vários grandes clubes do mundo, topa jogar no futebol brasileiro. Pelo menos é o que garantem setoristas do Vasco. Cruz Maltino é o maior interessado no ponto, que pode jogar também como centroavante e tem 37 anos de idade. O Aubameyang tem contrato com o Olympique de Marselha por mais uma temporada. No último ano, 41 jogos, 14 gols e 9 assistências, muito mais como titular do que como reserva. Informação que circula no Rio é de que o Vasco procurou o Aubameyang e ouviu o interesse do atleta em jogar no futebol brasileiro. Antes de aceitar o convite, ele conversou com atletas brasileiros com quem ele já conviveu ao longo da carreira e ouviu ótimas referências sobre o futebol daqui. Alba que passou com sucesso pelo Borussia Dortmund, com algum destaque pelo Arsenal, com discrição no Barcelona, esteve também no Chelsea e no Al-Qadisiyah. No futebol francês, repito, 14 gols e 9 assistências, foram 23 participações. Ele participou com gols em quase metade, em pouco mais da metade dos jogos que fez pelo time francês na última temporada. O fato de o Vasco viver esse momento de indefinição em relação ao seu futuro, depois do afastamento do Pedrinho e também da incerteza a respeito da compra da SAF em relação a Marcos Lamáquia, tudo isso torna a negociação com o Aubameyang em estágio paralisado. Se o seu clube do coração buscar um atacante e tentar negociação com um atleta gabonês, pode até pintar alguma operação, até porque o Alba está garantindo que topa jogar no Brasil. Você confia? Você acredita nessa possibilidade? O que me pega é imaginar que o Aubameyang aceite trocar o Olympique de Marselha por um clube brasileiro, tendo mais um ano de contrato por lá e sendo titular de um dos clubes mais importantes da França. Fala família, beleza? Chegamos aí com mais um giro de notícias exclusivos e atualizados do maior clube brasileiro. Claro que a gente tá falando do Coringão. Então, desde já peço seu like, sua inscrição. Não esqueça de se inscrever no canal e ative o sino das notificações para você receber as principais informações do mercado da bola do maior clube do Brasil, o Corinthians. Então é isso, rapaziada. Muito obrigado a todos, porque nesta sexta-feira, agitada demais com muita informação. Se você quiser comprar a camisa do Timão, tem um link no comentário fixado. Você dá nosso apoio aí, vai direto pro Mercado Livre com o link do canal de afiliados. Então você vai poder comprar a camisa do Timão. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui.